tributário. Sim, antes de falar de direito tributário, é bom que eu ressalte que também eu li em direito financeiro o livro do Regis Fernandes. É um livro bem doutrinário e é bom para você ter uma boa base se for argumentar alguma coisa, já que para você não se sentir tão inseguro na hora de fazer um parecer, para você citar alguém com uma certa autoridade, não só a lei seca. Se bem que na segunda fase caiu lá questões de despesa com o pessoal e eu respondi praticamente com base em princípios e com base na lei seca. Então, você construindo seu raciocínio jurídico com lei seca, um pouquinho de jurisprudência, e se você ainda citar um autor que seja bem reconhecido, esse autor poderá causar uma boa impressão para os membros da banca. Outras pessoas dizem que é bom evitar citar autor, porque o membro da banca pode não gostar desse autor, mas isso aí fica a critério de cada um. Sim, agora voltando ao direito tributário. No direito tributário, eu busquei ler um único livro também, assim como nas demais matérias, e peguei o Ricardo Alexandre. Ricardo Alexandre é direito tributário esquematizado, creio que seja da Método Jurídico, e é um livro muito bom que você vai ler e vai se sentir bem preparado para, pelo menos para o cargo de advogado da União. Eu já não senti tanta confiança nele no que se refere a uma questões de procurador da Fazenda Nacional na primeira fase. Eu vi coisas que eu não consegui responder, só com base nele. Então, para quem está se preparando para a Procuradoria da Fazenda Nacional, eu creio que direito tributário, além do Ricardo Alexandre, você deveria procurar outro autor aí que seja indicado por pessoas que entendam realmente direito tributário, mas o Ricardo Alexandre para todos os outros concursos é o bastante. Muitos indicam também o SABAG, mas eu não conheço, só conheço de algumas aulas que eu assisti umas vezes, mas eu indico o direito tributário. E o direito tributário também, se você for analisar, ele se resume muito à lei seca e jurisprudência. Então, é bom você saber muita lei seca, responder muitas questões também. Eu, praticamente, de todas as matérias, eu acho que eu respondi mais de 2.000 questões. E é importante você ter em mente isso. Você não precisa saber todas as teorias de não sei que matéria e tal para passar. Mas sim saber o básico. Você tem que ser não especialista, mas sim o clínico geral. Não precisa aprofundar tanto, tem que ter a noção geral de tudo. Se vier uma questão, você vai, às vezes até não responde nem com seu conhecimento, mas sim com a sua lógica geral sobre o direito. Então, direito tributário, Ricardo Alexandre é o bastante, mas pode ser que não seja o bastante para procurador da Fazenda Nacional. Tem gente que passa para procurador da Fazenda Nacional, estudando só direito tributário pelo Ricardo Alexandre. Mas eu me senti meio inseguro, pelo menos na prova objetiva. Mas para o resto das procuradorias, eu creio que seja muito, muito bom esse livro. E indico para todos os meus amigos. Direito ambiental. Direito ambiental é uma matéria que é muito complicada, assim, de você indicar um livro. Eu mesmo li um resuminho, deixa eu ver aqui qual é o nome do autor. É para concursos públicos da editora Método também. Antônio F.G. Beltrão, que ele, se não me engano, é pós-graduado, procurador do estado de Pernambuco. Então eu comprei esse livro, mas li praticamente só a parte de princípios. Então li direito ambiental na parte de princípios e li as outras coisas em questões pontuais, por exemplo, responsabilidade ambiental. Mas o que importa realmente em direito ambiental, e é uma matéria que vem caindo muito em concurso público, só para você ter uma ideia, na segunda fase da Advocacia da União, caíram 2 questões de ambiental, que você respondia praticamente com lei seca e jurisprudência. E, se você for esperto, você vai
mostrar que você sabe o seu conhecimento, que você tem o conhecimento. Então você pega, cita um princípio aqui, outro princípio ali, joga uma lei seca e responde com jurisprudência. Principalmente você tem que saber as matérias de princípio e responsabilidade ambiental, e decore as leis secas a respeito de CONAMA, unidade de conservação. Já esqueci tudo isso, mas é importante você ler e saber, ler e reler. Imprima as leis. Eu costumo imprimir as leis e saio riscando, decorando, deito no meu sofá e fico ali horas e horas só lendo e relendo lei seca, porque eu sei que isso é importante. E jurisprudência, uma dica para quem estuda jurisprudência de concurso público é você pegar as jurisprudências de 2 anos anteriores. Sabendo as de 2 anos anteriores, vá revisar elas. Enjoou delas, pegue a de 1 ano anterior, então 3 anos anteriores. E é importante, você vai ver em todas as fases cai em jurisprudência. Na primeira fase você vai olhar assim e vai perceber o quanto é importante. Na segunda fase você vai perceber também o quanto é importante. E na fase oral você vai responder aquilo ali e também vai ser com jurisprudência. Muita coisa com jurisprudência. Inclusive na minha prova oral caiu a respeito da natureza jurídica do ato de concessão de aposentadoria de serviço público. Isso é jurisprudência. Processo civil caiu lá uma questão de recursos, que era jurisprudência. Só financeiro e civil, se não me engano, que caíram questões que você respondia com doutrina ou com lei seca na prova oral. Então, você sabendo isso, tendo essa ideia, você irá responder bem as provas com lei seca, jurisprudência. Lei seca e jurisprudência. E saiba bem sempre os princípios de cada matéria. Sempre você tem que ter também um conhecimento geral de todas as matérias. Você não precisa ser especialista em direito administrativo. Pelos livros que você viu que eu li, eu não sou especialista em direito administrativo, nem em constitucional, mas eu tenho uma noção geral de cada matéria. Se eu não posso tirar só 10 em constitucional e direito administrativo, eu tenho que saber também direito de trabalho, que eu praticamente odeio, como vocês vão ver daqui a pouco quando eu for indicar os livros. Mas isso aí é uma opinião pessoal. Tem gente que gosta de direito de trabalho e ama de paixão, vai fazer concurso e a matéria preferida é direito de trabalho. Para mim não é. Isso aí mas eu fingi que gostava de direito do trabalho, olhava para aquela matéria e dizia o quê? Só estou estudando para me livrar de você. Mas eu tentava botar na minha cabeça que eu gostava daquela matéria para estudar, tentava buscar utilidade para ela na minha vida, mas não encontrava. Mas foi uma matéria que é ruim para mim, mas que é imprescindível no concurso. Então você tem que ter uma noção geral dela também. Então, esse foi o grupo 1. Direito administrativo, constitucional, financeiro e econômico, tributário e ambiental. Direito civil. Direito civil, você vai perceber também que ela é uma matéria que cobra muita lei seca também. E também uma certa quantidade de jurisprudências, mas não tanto. Mas direito civil é mais uma certa lei seca. A prova da Advocacia da União é que meio que me surpreendeu um pouco, porque caiu muita jurisprudência. Mas então é bom você ficar ligado em jurisprudência e lei seca. Como livro, eu li algumas partes assim que eu tinha alguma dúvida naquele livro do César Fiuza, que é Direito Civil em volume único. Eu tinha um indicado, eu comprei. É um livro até bonzinho para você dar uma lida, uma parte, por exemplo, de obrigações, uma teoria de obrigações. Porém, eu creio que para um concurso público bastasse pequenas sinopses, ou que eu li um livro, não li todo, não vou dizer que eu li todo, li a parte de contratos sem espécie, porque eu senti que aquilo poderia cair na minha prova oral. Então li contratos sem espécie no livro do Tartucci. É um livro muito bom, eu até comprei. É um livro volume único também, então
deixa eu ver aqui, Flávio Tartucci, volume único. Aí você fica pensando, que livro grosso, mas isso aqui são todos os direitos civis. Você está acostumado a ver direito civil, um livro para cada assunto, direito de família, direito de sucessões. Aqui é um livro só e ainda conta com várias teorias novas de direito civil e que são imprescindíveis para você se sentir seguro na hora de dar uma prova, demonstrar um conhecimento. Caiu inclusive algumas teorias que são trazidas pelo Tartucci na prova oral, e eu creio que quem tivesse lido esse livro e buscado conhecer essas teorias teria respondido muito bem. Então Tartucci é o bastante. Se você for ler, eu indicaria só o Tartucci. Tartucci é muito bom. Eu vi também que, não na prova, mas em outras questões anteriores, que caíam muito questões a respeito da lei de introdução ao Código Civil. E eu creio que seria bom dar uma lida, pelo menos no que se refere a essa parte dessa lei de introdução às normas do direito brasileiro, na Maria Helena Diniz. Mas, no mais, eu indico o Tartucci, o César Fiuza também, em algumas partes pontuais lá. Mas hoje, se eu fosse hoje, eu compraria o Tartucci e só. Sinopse, pode ser que você queira ler uma sinopse. Então, as do Carlos Roberto Gonçalves, para mim, eu creio que sejam as melhores. Direito Processual Civil, que também está agora no grupo 2. Direito Civil, Processual Civil, Empresarial, Internacional Público, Internacional Privado. No processo civil, sempre tem alguns mitos. Todo mundo fala, não, para passar para procurador você tem que ler a Fazenda Pública em Juízo. Se você não ler, você não passa. Isso aí é a pior besteira do mundo, porque é um livro muito grosso, bem denso, muito bom, mas não é todo mundo que vai ter tempo de ler aquela obra. Eu mesmo não tive tempo de ler aquela obra. Se eu pudesse, eu teria lido, claro, e iria me sentir bem seguro, mas não é imprescindível. Eu não li essa obra. Li algumas questões pontuais, pequenas mesmo, no máximo 50 páginas, de alguns pontos. Então, a Fazenda Pública em Juízo não é um livro imprescindível, mas é bom que você leia. Eu passei, mas me sentia meio às vezes inseguro, porque todo mundo dizia que era um livro imprescindível, mas eu não precisei. Então ele não foi imprescindível na minha vida. Mas eu li um livro que é praticamente meio que um resumo de A Fazenda Pública em Juízo, que é do Guilherme Freire de Melo Barros, que é da Juspódio, que se chama O Poder Público em Juízo para Concursos. Então é um livro muito bom, bem resumido. Se você ler, se dispor a lê-lo, você vai ver que você consegue lê-lo em uns 6 dias, 7 dias, lendo direto, ou menos ainda, dependendo do seu nível de leitura. E é um livro para você revisar também, ler a matéria assim, de última hora. Então é um livro muito bom, e eu indico para aqueles que não têm muito tempo.